Vice-campeão em 93, são 1.014 jogos no Brasileirão, com 332 triunfos, 273 empates e 409 derrotas. Esse é o Vitória. Nosso assunto agora no especial do Brasileirão para o Gol. E o nosso convidado é o Léo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Léo, tudo bem contigo? Prazer falar contigo e pode se apresentar um pouquinho também, falar um pouquinho do teu trabalho no Canto. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a galera tá vendo esse vídeo. Eu agradeço o convite aqui do Gol e, obviamente, falar sobre o Vitória, né? A gente que tem o Canto Rubro-Negro desde 2021, já são 4 anos, janeiro a gente fez 4 anos aqui, tentando trazer um pouco da experiência que não sou eu, mas outras pessoas da equipe que a gente teve em clubes também, né? Eu trabalhei no próprio Vitória, trabalhei em outros clubes, e a gente tenta sempre trazer essa visão, obviamente, de torcedor, mas de forma profissional. Eu sou comunicólogo, formado, pós-graduado na área, tenho um curso de gestão, de marketing, análise de desempenho, tenho um bocado de coisa, e no final das contas o que a gente preza, claro, é pela qualidade. A gente sabe que hoje o YouTube, a concorrência é infinita, porque é só o cara ligar uma câmera e o cara tá gravando vídeo e concorrendo com você. Então você precisa fazer diferente, você precisa mostrar um pouco do seu conhecimento na área, seja com estudo, seja com vivência, seja com os dois. E a gente aí tá muito perto de bater 100 mil. Para quem quer acompanhar sobre o Vitória, se inscreva no Canto Rubro-Negro. A gente faz transmissão dos jogos, análises táticas, pré-jogo, pós-jogo, vídeos de notícia em primeira mão, enfim, tem tudo e mais um pouco dentro e fora de campo sobre o Vitória. A gente usa também o Gol, evidentemente, como base para muitas situações que a gente comenta, mas de modo geral é isso. Para quem não conhece ainda, se inscreva no Canto Rubro-Negro. É isso, a gente vai deixar aí na descrição o link para você se inscrever no Canto Rubro-Negro. E aí, começando a falar do Vitória, Léo, a gente vai fazer o brasileiro, né? E aí, começando a falar do Vitória, qual que é a análise que tu faz até agora do 2025 do Leão com o Carpini, né? É uma sequência de trabalho do Carpini que já vem do ano passado. Qual que é a análise inicial que tu faz desse primeiro semestre, digamos assim, do Nego? Um primeiro trimestre onde o Vitória acabou perdendo o Campeonato Baiano para o Bahia, não fez bons clássicos e esse talvez seja o principal calcanhar de Aquiles de Thiago Carpini. E o segundo tempo agora do Barradão, com a gente tomando 2-0, a gente acabou fazendo um bom clássico. Poderia ter feito o segundo, no final se atirou para frente, do bom empate, faz parte do jogo. Mas é um Vitória que na sua montagem do elenco para a Série A especificamente, trouxe boas peças, trouxe um Baralhas que vem muito bem, trouxe um Lucas Alter, desacreditado por muitos, que vem muito bem, tem o próprio Mateuzinho, que é um destaque, trouxe algumas peças interessantes de modo geral, que vem ajudando de fato. O ponto é que a carência do ataque acabou custando a eliminação na Copa do Brasil e também a eliminação a perda do título do Baiano para o Bahia dentro do Barradão. Eu diria que não sou eu, né? A gente sabe que, a torcida como toda, a gente sabe que o principal problema do Vitória hoje é o ataque. São as pontas e o centroavante. O Vitória, desde dezembro, busca centroavante, já tentou 6, 7 nomes, ainda não conseguiu fechar com ninguém. Apesar de Janderson ter ótimos números e é um cara muito esforçado, foi muito bem no Bavi agora, eu tenho que ser justo, é um cara que a gente considera como banco, mas que pode ser sim útil, só que não, no momento ainda não demonstrou que pode assumir essa camisa nova do Vitória para a temporada, apesar de ter números bons, é um cara esforçado, um cara que, como eu falei, no Bavi foi um dos melhores em campo, entregou muito bem, mas a gente sabe que o nível de contratação precisa subir, não só para ele, mas de um modo geral. Além disso, o Vitória perdeu alguns pilares, né? O próprio Alejandro, que a gente já sabia que não ficaria, último artilheiro aí da Série A. A gente sabia que ele não ficaria e por isso a carência do 9 é ainda maior. Já se sabia que Alejandro não ficaria, um cara de 24 anos, artilheiro da Série A, é muito difícil que não vá para fora, ainda mais pelo contexto dele ser do RB Bragantino emprestado ao Vitória. Então a gente já imaginava isso. Mas além dele, a gente acabou perdendo Lucas Esteves e Wagner Leonardo. Lucas Esteves, que fez uma ótima Série A. Wagner Leonardo, que já tinha 2 anos de clube, vinha muito bem aqui. Um ótimo zagueiro, diga-se de passagem. Eu não vou dizer que a gente ainda não conseguiu repor, porque o Lucas Alta jogando na esquerda, apesar de ser destro, vem bem. É bom que se diga. Ainda acredito que precisa de um zagueiro canhoto. Mas a avaliação de um modo geral do elenco é essa. A gente tem, sim, peças interessantes para a Série A na montagem do elenco de 2025. Só que o que falta acaba pesando muito. Tanto é que o Vitória contratou Eric ontem. Eric jogou aqui em 2018, depois rodou Náutico, Ceará, foi para o São Paulo. Eric está de volta por empréstimo. E Léo Pereira, que é uma aposta vindo do CRB, fez bons anos lá, também jogou no Atlético Goianiense, Grêmio. Esse é mais uma aposta. Mas o próprio Eric, para vocês terem uma noção da nossa carência nas pontas, já está sendo considerado pela gigantesca maioria como no mínimo no banco no sábado. Eric deve chegar amanhã, dia 26, quarta-feira. Já deve treinar quarta, quinta e sexta, ou quarta e quinta.
E na sexta o Vitória já deve viajar, provavelmente. E a gente já espera Eric no mínimo no banco. Isso se ele já não chegar sendo titular, porque a nossa carência nas pontas é muito grande. E a camisa 9 também segue com a carência enorme. Vitória tentou Vargas, Vitória tentou JP Galvão, Vitória tentou Everaldo, que estava no Bahia, foi pro Fluminense, Vitória tentou Mastriani, Vitória tentou. Eu vou lembrando aqui, Léo Ceará, Vitória que tentou muitos nomes, 6 a 7 nomes, vai ter mais aqui com certeza. E ainda não conseguiu fechar com ninguém esse camisa 9. E essa deficiência de pontas de um pouco mais de um contra um, ao invés de ponta de tanta força, de tanta profundidade, que precisa de mais espaço, a gente acabou sendo eliminado do Náutico muito por isso. O Náutico se postou muito bem, com linha de 5, fechando o corredor lateral, o jogo do Vitória muito lateralizado, muita triangulação, que é característica de Carpini, e faltou um pouco mais de um contra um, faltou aquele ponta que vai quebrar a linha, que vai para dentro, que vai sofrer uma falta, acabou faltando, a gente acabou sendo eliminado de forma justa, porque o Náutico, dentro da sua proposta, foi muito bem. Então, basicamente, o elenco do Vitória para 2025 é esse. Não acho que o Vitória vai passar o sufoco que passou no começo do ano passado, de fazer 1 ponto e 21, 2 pontos e 24, não acho que isso vai acontecer, mas também não imagino que vai fazer, neste momento, um campeonato de 8º lugar, 7º lugar, também não. É uma Vitória que vai estar ali, hoje, imagino eu, 13º, 14º, pode flertar em algum momento, mas longe do sufoco que passou. Porém, também não acho que está no teto que terminou ano passado, que ano passado terminou muito bem e acabou fazendo campanha de G8, né, no segundo turno. Eu queria que a gente se aprofundasse aqui em 3 nomes aqui, basicamente desses alguns citados por você na formação do elenco do Vitória, né. Os 2 que chegaram agora, os 2 pontas, o Eric e o Léo, pra ti, eu vi um comentário teu recente que o Eric é um cara que chega pra resolver um problema e o Léo é um cara que é uma boa aposta, pra formação de elenco também, até por ser um cara com 24 anos ainda, tem uma projeção mais pra frente. E o outro é o Carlinhos, né, um jogador que foi destaque no Campeonato Carioca ano passado no Nova Iguaçu, foi contratado para o Flamengo, meio que todos sabiam que ele não teria muito espaço no elenco do Flamengo, chegou para o Vitória e também é um jogador que não está conseguindo, muito espaço no elenco rubro-negro, né. Que você vê o Carlinhos também? Talvez por isso, né, o Carlinhos não indo bem, exista essa grande carência do número 9 e talvez o Carlinhos não tenha sido uma boa aposta, né. O Carlinhos nunca chegou a ser a primeira opção. Desde que ele chegou, ele sempre foi segunda ou terceira opção. Ele nunca conseguiu passar na frente de Janderson, ele nunca conseguiu passar na frente de Fabrício quando atuava de camisa 9. Ele estreou no Barradão, entrando no jogo, fazendo um gol de cabeça no Campeonato Baiano. Na final agora do Baiano, ele não fez o gol, mas ele ajuda, atrapalhando o Marcos Felipe naquele cruzamento de Claudinho. Mas é um Carlinhos que hoje é a terceira opção. O Vitória pega o Motoclube amanhã e o titular vai ser ele. Por quê? Porque o Vitória está indo com reserva e sub-20. O time que é considerado titular, o grupo que é considerado titular, ficou em Salvador, inclusive Thiago Carpini, treinando para pegar o Juventude no sábado, uma semana livre. E amanhã o Vitória vai com reserva, terceiro reserva, divisão de base, e o titular amanhã será Carlinhos. Então, Carlinhos é um cara que não tem conseguido desempenhar o suficiente, até entra bem em alguns jogos tecnicamente, mas de um modo geral, era uma aposta que eu sinceramente não fui muito a favor e infelizmente vem se mostrando que eu tô certo. Eu não queria estar certo, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas infelizmente é um Carlinhos que não vem ajudando e não vejo como vai ajudar na Série A. E sobre o Eric e o Léo Pereira, o Eric realmente é um cara que chega para resolver um problema na ponta, né, e o Léo é uma boa aposta para compor o elenco e também um jogador que dá para apostar para o futuro também. O Eric tem característica de drible, a gente conhece Eric aqui em 2018, ele jogou aqui com 21, 22 anos, muito novo, mas sempre foi um ponta que ia para dentro, um ponta de drible, um ponta de espaço curto, de um pouco mais de habilidade, que é uma carência nossa de característica. Então imagino eu que ele vai chegar nessa ponta direita para jogar, já que Rato não está conseguindo render. E nossas outras pontas direitas são destros, como é o caso de Mosquito, por exemplo, que também não conseguiu render, oscila muito ao longo do ano. Então imagino eu que Eric chega para jogar, vai pegar a camisa e vai jogar. Se não jogar contra o Juventude, já joga na Sul-Americana quarta-feira contra a Universidade Católica do Equador. E se der tudo muito errado, ele joga contra o Flamengo. Eu tenho certeza que é questão de tempo para Eric ser titular. O Léo Pereira, pelo lado esquerdo, já é um cara, como eu falei, com mais de evolução, tem 24 anos, é um cara de um pouco mais de força, não tanta habilidade. Tem um contra um, mas é um contra um mais de força, de explosão no espaço do que necessariamente um Eric, que é mais habilidoso em espaço curto. Uma aposta interessante, ambos vêm por empréstimo. Um Léo Pereira, que eu acredito que pode compor sim um elenco, já que o Lucas Braga, por exemplo, que o Vitória trouxe, não rende, não consegue jogar aqui no Vitória, não foi bem ainda na gigantesca maioria dos jogos. E a gente imagina que, como eu falei, o Eric chega para pegar a camisa e jogar. O Léo Pereira é uma aposta que pode ajudar, mas no momento é uma aposta. Pois é, rapaz, você falou de um nome aí que para mim tinha sido uma contratação que era boa até, que é o Wellington Rato, né, que é um cara que teve bons momentos até no São Paulo ano passado, um cara técnico, né, um ponta que joga atrás por dentro, de muita habilidade. E no Vitória ainda não conseguiu, desaflorar, né. O que que aconteceu com o Wellington Rato até agora?
Rato ainda tá abaixo fisicamente, tecnicamente. Ele, inclusive, chegou à marca de 6 assistências no ano. Claro que pesa, obviamente, o fato do Campeonato Baiano não ter um nível tão alto. Mas o grande ponto de Rato é que nos jogos grandes ele não conseguiu desempenhar. Ele foi titular nos 3 Bavis, 2 na Fonte e 1 no Barradão. Ele não conseguiu desempenhar. Ele não foi o titular contra o Fortaleza, onde o Vitória faz o seu melhor jogo do ano, no meu modo de ver. O Vitória faz o melhor jogo do ano, vira o jogo merecidamente contra o Fortaleza. E ele entra no segundo tempo. Não é que entra mal, mas sempre se espera mais dele. Eu não acho que é um cara que tem que ser descartado para a sequência do ano, apesar de concordar que ele está muito abaixo. É um cara que para mim vai ajudar em contextos específicos. Está 1-1, bota o centroavante, bota Rato, que ele tem boa bola parada, ele tem inversões de bola interessantes, ele tem características de inverter corredor de um lado para o outro. Ele é um cara que é técnico, mas para contexto de jogo, não acho que ele será titular aí ao longo do ano. E pra ti, qual que é o principal destaque aí desse time do Vitória até agora na temporada, né? A gente falou de alguns jogadores que não estão produzindo o que podem, qual é o grande destaque pra ti? Bom, vamos lá. Lucas Arcanjo, goleiro, melhor na temporada, o melhor jogador do Vitória, apesar de ter errado no Bavi no primeiro gol do Bahia na Fonte, de modo geral, é o melhor jogador do Vitória na temporada. Mateuzinho, que é o nosso diferencial técnico, a ponto de jogar machucado o Bavi. Foi dito por Carpini depois do clássico que ele estava machucado, que ele não estava curado e que ele foi para o clássico porque a gente precisava, de certa forma, de um pouco mais de qualidade, de um cara diferente, que ele é o cara diferente, sem dúvidas. Então, Lucas Arcanjo, Mateuzinho. E a gente tem o Gabriel Baralhas, que tá muito bem no Vitória. Já fez uma Série A boa pelo Atlético Goianiense, já fez bons campeonatos. E aqui no Vitória, ele é unanimidade. Uma das poucas unanimidades é ele. É um volante que tem muita força, consegue correr para trás, consegue recuperar, pisa na área, chuta bem de fora. Quase fez o segundo gol no Bavi. A bola passa centímetros da trave no voleio que ele dá, aos 40 e tantos. Então eu diria que são esses 3 destaques: Lucas Arcanjo, Mateuzinho e Gabriel Baralhas. Janderson é um destaque nos números, tem que ser justo. Acho que Janderson vai ser útil na Série A. E apesar do ano de Janderson ser muito bom, é bom que se diga, salvo engano, é o atacante com mais participações em gol na Série A, não em gols, mas em participações em gols, ele chegou a ser o atacante com os números melhores. Ele, para mim, será útil. E tem um Fabri, que é um cara que é muito rápido, muito forte, mas que erra muito na tomada de decisão. Lucas Alter vem muito bem, claro, a gente tem que ver agora a nível de Série A, né? Mas Lucas Alter, muito desacreditado, até pela imagem que se tem o Lucas Alter do Botafogo, só que aqui no Vitória, ele tá sendo o Lucas Alter do Goiás. Não o Lucas Alter do Botafogo. O Lucas Alter do Goiás fez um baita campeonato e aqui no Vitória ele está no nível do Lucas Alter do Goiás. Claro, a gente tem que ver na Série A. Mas está muito longe de ser o Lucas Alter do Botafogo. Se for para destacar 3, é Arcanjo, Baralhas e Mateuzinho. O Walter é engraçado, né? Porque eu lembro até o Carpini falando sobre o Walter que muita gente criticou demais a atuação do Walter na Supercopa, né? E realmente foi uma atuação bem abaixo. Só que ele jogou meio que ele já queria sair, já sabia que ia sair, e colocaram ele para jogar ali porque o início de temporada do Botafogo estava bem confuso. Então ele foi jogado no fogo, jogou ali sem cabeça para jogar, e a gente sabe que o psicológico no futebol conta demais e acabou se queimando, né? Digamos assim. Mas, enfim, já falamos do elenco, como é que joga esse qual é a principal característica de jogo do Thiago Carpini, desse Vitória do Carpini? Independente do sistema, se vai com 3 zagueiros, 3 volantes, 3 atacantes, 2 meias, o time de Carpini tem algumas características muito claras desde o ano passado. É um time que tem muita triangulação pelo lado, é um time que ataca muito profundidade, os volantes aproximam muito para triangular, para achar essas jogadas de fora para dentro. Então é um time com muitas triangulações pelo lado. É um time que, quando consegue executar bem feito, rouba muitas bolas no campo do adversário, tem um encaixe de pressão interessante quando sobe pressão. É bem verdade que é uma faca de 2 gumes. A gente fez vários gols assim, em jogos importantes. Contra o próprio Fortaleza, a gente sobe pressão e acaba empatando o jogo. E também contra o Náutico, a gente acaba saltando pressão um pouco mais, acaba tomando gol. Então é claro que o futebol é sempre um cobertor curto. Mas, de um modo geral, é uma equipe com muitas triangulações, uma equipe que joga muito pelos lados, uma equipe que tenta sempre achar esse jogo de fora para dentro, achando os volantes pisando na área, para os volantes chegarem finalizando, tentando achar esse cruzamento. É um time que defende com as referências muito de zona, mas é um time que também tira muito o lado do adversário, tem gatilho de dobra de pressão no corredor lateral, tirando muito o lado do adversário. E é uma equipe que compete muito, eu tenho que ser justo. Talvez tecnicamente muitas vezes não esteja no seu ideal, mas o time de Carpini compete muito, duela muito, briga muito. Foi uma das características ano passado que contribuíram, claro, não só isso, bola jogada também, mas foi uma das características que contribuíram no passado para o Vitória conseguir não só escapar do rebaixamento, mas chegar na Sul-Americana. Fosse para trazer aqui, o time de Carpini tem as triangulações, dobras pelos lados, ataque à profundidade, volantes que chegam na área e um time que, quando sobe pressão, muitas vezes consegue roubar bolas no campo do adversário. Infelizmente, nem sempre consegue concluir em gol, porque falta um pouco mais de qualidade no elenco. Mas são essas as principais características do Vitória de Carpini. Legal, Léo, para a gente fechar então, com tudo isso que a gente viu, com tudo isso que a gente conversou,
qual que é a tua projeção final? Aonde que pode chegar o Vitória de Carpini no Campeonato Brasileiro? A meta é mais uma vez chegar na Sul-Americana? Fábio Mota, o presidente, ele fala em Libertadores. Eu acredito que a minha projeção inicial é não passar o sufoco que passou no passado. Minha projeção inicial é, tudo bem, o Vitória pode até ir para a Sul-Americana de novo, tudo bem, mas que o roteiro seja diferente. Que o Vitória não vá para a Sul-Americana porque precisou de um segundo turno de G8. Eu espero que o Vitória vá para a Sul-Americana fazendo um campeonato mais estável, sabe? Um 13º, depois um 12º, depois um 11º, depois um 18º, o 18º não, depois um 15º e assim vai. Eu espero um Vitória na Sul-Americana novamente. Não pode. 18º não pode. Um Vitória na Sul-Americana novamente é porque começou aqui barulho de obra, me desconcentrei. Porém, não com o sufoco que acabou passando. Esse é o ponto principal. Não passar o sufoco que passou no passado. Legal, agradecer aqui o Léo Santiago do Canto Rubro Negro para você saber mais sobre o Vitória ao longo do Campeonato Brasileiro. Canto Rubro Negro, a gente vai deixar o link na descrição. Léo, muito obrigado e boa sorte para o Vitória nesse Brasileirão. Meu irmão, eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço para você que se não conhece o Canto Rubro Negro, se inscreva no Canto Rubro Negro e que dê tudo certo pro Vitória. Um abraço e mais uma vez obrigado.